Plano de leitura bíblica, dia 17 de março, Gênesis 25 a 27. Morte de Abraão. Abraão tomou outra mulher chamada Sétura, a qual deu à luz Zanrã, Jequsã, Madã, Madian, Jesboque e Suê. Jequsã gerou Sabá e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, os Latussim e os Laumim. Os filhos de Madian foram Efa, Ofer, Enoque, Abidá e Eldá. Estes foram todos os filhos de Sétura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhe deu presentes e despediu-os, ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada, cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Macpela, situado na terra de Efron, filho de Seor, o Iteu, defronte de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Et. É lá que ele foi enterrado com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Larai-Roi. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia, a escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo a sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nabaiote, em seguida Cedar, Adbeel, Mabzã, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes segundo suas idades e seus respectivos acampamentos. 12 chefes das suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra defronte do Egito na direção da Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Descendência de Isaque. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: Se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: Tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho e todo peludo, com um manto de pele, e chamaram-o Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. E por isso que puseram o nome de Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Juro-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois levantou-se e partiu. Foi assim que Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Isaque em Gerara. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no templo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe:
não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois, respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E, como a sua estada ali se prolongasse, aconteceu um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque, que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe, é evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã? Por que respondeu Isaque, eu temia que matassem por causa dela. Abimeleque replicou, que nos fizestes? Um pouco mais do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem tocasse naquele homem ou em sua mulher. Prosperidade de Isaque. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Por isso entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, que este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe, aparta-te de nós, pois te tornastes muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque, tendo levantado seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Abriu de novo os poços de cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a este poço de Ezeque, que lhe tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa. É por isso que pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote. Porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo e prosperaremos na terra. Dali Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com Ocosate, seu amigo, e Ficol, general do seu exército. Isaque disse, por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam, nós vimos que o Senhor está contigo e pensamos, haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz? Agora tu és o bendito do Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaque vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a este poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos,
tomou por mulheres Judite, filha de Beere, o Iteu, e Basemate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Isaque abençoa Jacó em lugar de Esaú. Isaque envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú seu filho primogênito e disse-lhe: Meu filho, eis-me aqui. Respondeu ele, Isaque, disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco. Vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz para que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo, a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que ele traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor, antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que vou dizer. Vai ao rebanho e traz-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Mas, respondeu Jacó à sua mãe, Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor, e atrairei sobre mim uma maldição em lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse sua mãe. Ouve somente e vai buscar o que te digo. Jacó foi e trouxe 2 cabritos, com os quais sua mãe preparou um prato suculento, como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, assim como a parte lisa do pescoço, como a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pedistes. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontrastes caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor teu Deus fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te agalpe e veja se de fato és meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como a de seu irmão Esaú, e abençoou-o. Tu és o meu filho Esaú? Disse-lhe: Sim. Então, serve-me para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxeram-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. E, aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e abençoou nestes termos: Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te todos os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra do junto do seu pai. Chegou Esaú da caça. Preparou também ele um prato suculento e trouxe ao seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai Isaque. Eu sou o teu filho primogênito, Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei.
e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: Abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão, respondeu-lhe Isaque, veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: Será porque ele se chama Jacó que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me o meu direito de primogenitura e eis que agora rouba a minha bênção? E ajuntou: Não reservastes porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: Eu o constituí teu senhor e dei-lhe todos os seus irmãos por servos, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai: Então só tens uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo teu irmão, mas se te libertares, quebrará o teu jugo de cima do teu pescoço. Esaú concebeu ódio por Jacó e por causa da bênção que ele tinha dado de seu pai, disse em seu coração: Virão os dias do luto de meu pai e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras de seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo Jacó e disse-lhes: Teu irmão Esaú quer te matar, para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho, vai, foge para junto de Labão, meu irmão em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera de teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizestes, te mandarei buscar. Por que perderia eu vocês 2 num só dia? Rebeca disse a Isaque: Estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver?